Tudo bem, aqui vai uma que aconteceu comigo, mas eu nunca conto porque é muito inexplicável e as pessoas sempre dizem que eu estava mentindo ou chapado ou algo assim. Seja eu, morando com minha namorada da época em um lugarzinho minúsculo em cima de uma antiga garagem de um casal. O fato de ser o segundo andar só vem à tona depois. Sentado no sofá assistindo televisão com minha namorada. Não lembro o que estávamos assistindo ou fazendo antes disso. Agora, olhando para trás, percebo que eu estava com uma espécie de névoa mental, como quando você está em um sonho e não questiona como chegou onde está. Você simplesmente segue em frente, como se seu cérebro estivesse em modo de obediência. Minha namorada começa a me fazer perguntas, mas o tempo todo ela está olhando para frente e para a TV com uma expressão muito séria ou irritada no rosto. É muito estranho porque ela era uma cabeça de vento e nunca ficava séria ou brava com nada. Não me lembro de todas as perguntas, mas algumas eram bem aleatórias, do tipo: qual é o seu nome? É anão, eu sou seu namorado, lembra? A gente mora junto. Eu continuei tentando rir sem jeito para aliviar o clima. Ela fica tipo: seu nome completo? Qual é? Eu digo a ela e ela continua falando assim. Perguntas bem estranhas. Você já quebrou os ossos? Quantos? Eles quebram sozinhos. Como assim? .jpg. Você enxerga bem no escuro? Para que você usa os olhos? Por algum motivo, eu continuei respondendo, tipo, não sei explicar direito, mas simplesmente não pensei em questionar. Não que eu estivesse com medo dela, mas mais como quando você se sente constrangido demais para concordar com a situação. Tipo quando alguém fala alguma coisa e você pergunta, o quê? Então eles falam de novo e, eventualmente, você simplesmente só concorda porque é muito estranho pedir para ele repetirem tudo de novo. Algumas das perguntas não faziam sentido algum ou eram gramaticalmente incorretas e faziam parecer que ela estava falando inglês como segunda língua ou estava lendo uma página ou algo assim. Ela é inglesa, aliás. A coisa começa a ficar mais estranha ou quase incompreensível às vezes. Você afunda nas ondas. As ondas do oceano, você afunda nelas. Com garras de gato. Você consegue garras de gato. Você ama o som. Finalmente, eu me levanto e digo: vou pegar mais batata frita na cozinha. Quer alguma coisa? Ela continua olhando para frente e diz: não, senta. Eu olho para a cozinha, normalmente é bem perto, já que é um apartamento miudinho e tudo fica a uns 5 passos de distância. Mas agora parece que a cozinha fica a quilômetros de distância. A luz da cozinha está acesa, mas parece escura, como se as luzes estivessem muito fracas e as lâmpadas estivessem prestes a explodir ou algo assim. Todo o caminho do sofá até a cozinha parece muito escuro, assustador e alongado. Parecia quando você era criança e tinha medo do escuro e precisava fazer xixi à noite. De repente, fiquei apavorado com a ideia de ir até a cozinha sozinha e simplesmente me sentei ao lado dela. Ela continua fazendo perguntas. Finalmente, ela começou a perguntar sobre meu pai e pareceu bem interessada nele. Seu pai te ama? Ele é um homem santo? Eu fico tipo: meu pai não é padre, você sabe disso, ele é advogado. Ela continua: ele é um pescador? Não, querida, ele é advogado, lembra? Ele é um pescador de homens. Depois disso, ela começa a fazer perguntas mais rápido, sem pausa, então eu nem consigo responder se quisesse. O tempo todo ela fica olhando para a TV, parecendo cada vez mais irritada. Você vai se mudar daqui? Você come peixe? Sua mão está pegando fogo. Fogo te machuca. Enquanto estou sentado ali me perguntando o que diabos eu faço agora, alguém bate na porta. Estou tão aliviado,
Só quero que essa conversa acabe e estou começando a me sentir um pouco mais lúcido. Estou começando a me perguntar o que está acontecendo com ela. Vou atender a porta. Abro a porta e meu amigo está lá. E aí? Ah não, já tá pronto. No momento em que vejo meu amigo, aquela névoa mental se dissipa completamente e eu tenho plena consciência de onde estou e de como essa conversa tem sido estranha até agora. Meu amigo estava vindo me buscar para irmos tomar umas cervejas porque minha namorada estava passando a noite na casa dos pais dela, fora da cidade. Dou alguns passos para trás para olhar a TV e o sofá do outro. Minha namorada sumiu. Começo a andar em direção ao sofá. Meus amigos ficam parados ali, tipo, mano, que porra é essa? Estou ali parado olhando para o sofá como se esperasse que eu a visse se escondendo atrás dele ou algo assim. A TV está desligada. Um leve movimento do lado de fora da janela perto do sofá chama minha atenção. Coloco meu rosto contra o vidro e olho para baixo. Não consigo ver nada porque a lâmpada está acesa e está escuro lá fora, então estou apenas olhando para o meu próprio rosto pálido. Desligo a lâmpada. Olho para fora novamente. Olho para o jardim. Nada. Percebo mais movimento mais acima, na altura dos olhos. Olhei para baixo primeiro porque estávamos no segundo andar, então instintivamente procurei por algo lá embaixo. Mas eu noto algo em cima, flutuando do outro lado da rua, quase chegando às árvores. Moro em frente a uma pequena área arborizada, não uma floresta de verdade nem nada. Pense mais como Central Park em Nova York, apenas um pouco de arbustos e árvores para ajudar a cidade a respirar, mas eventualmente desaparecem alguns campos abertos e eventualmente uma floresta de verdade. Consigo ver uma figura flutuando na linha das árvores. Parece a silhueta de um homem magro, mas musculoso e forte. Ele não tem asas nem nada, ele está apenas flutuando. Ele poderia ter mais características, mas está escuro e as luzes estão bem fracas neste momento, então é bem difícil ver detalhes. A pior parte é que ele estava segurando uma mulher pelos cabelos com a mão direita. Ela estava pendurada ali como um cadáver, vestida como minha namorada, ou sei lá o que estava sentada ao meu lado. O corpo da mulher está virado para mim. A boca está aberta e a expressão no rosto parece a de alguém que teve as unhas arrancadas nesses últimos dias. No começo, acho que ela tem olhos enormes. Mas ela na verdade não tem olhos. É aí que percebo que o corpo parece meio achatado. A coisa mais próxima com a qual posso comparar é uma boneca inflável hiperrealista que foi esvaziada. Não percebi no começo, pois só vi por uns 2 ou 3 segundos. Mas agora, pensando nisso, acho que parecia a porra de um traje humano. Tento não pensar muito nisso porque realmente me deixa ansioso, mas realmente sinto como se aquela coisa flutuante estivesse vestindo ela como uma roupa e, quando isso aconteceu, simplesmente a carregou para longe, segurando ela como você seguraria uma jaqueta quando fica muito quente e você tem que tirar. Liguei para minha namorada uns 5 minutos depois e ela estava bem. Nunca aconteceu nada com ela durante todo o tempo em que esteve com os pais. Meu amigo não viu nada, mas parece que ele realmente acredita em algumas partes da minha história só por causa do medo que ele disse que eu fiquei depois que afastei meu rosto da janela. Todo mundo diz que eu estava chapado ou algo assim, mas eu não uso drogas, nunca usei, e ainda não tinha bebido nada naquela noite. Estava esperando meu amigo chegar e íamos sair para beber. Esqueci de mencionar que a logística nunca fez sentido para mim porque não havia como aquela coisa caber dentro de um corpo tão pequeno quanto o da minha namorada. Embora toda aquela sequência de eventos fosse tão nebulosa que eu poderia estar sentado do lado de um elefante e talvez eu pensasse que era minha namorada. Muito perturbador. Obrigado por compartilhar. O que você acha que aconteceu? Sinceramente, sempre pensei que tivesse tido algum tipo de intoxicação alimentar estranha ou algo do tipo que nunca consegui entender direito. Mas eu não me senti mal depois. Mas quando contei para uma amiga, a mãe dela,
muito religiosa, começou a gritar do outro quarto. Nunca dê seu nome para eles. Eles podem te usar se você disse seu nome para eles. Mas nada mais aconteceu comigo desde então. Então, até onde eu sei, não estou possuído nem nada. Talvez aquele demônio fosse apenas um cara solitário que precisava conversar com alguém por um tempo. Essa imagem é algo que meu amigo e eu vimos há pouco mais de 2 anos e que mudou minha vida. Copiando de outra thread. Tive neve visual a vida toda. Vai ser importante. É tipo uma fina camada de estática de TV cobrindo minha visão. Nunca pensei muito nisso. Um lindo dia de primavera, fumando no jardim. Tirando uma foto com o meu melhor amigo, só dando risada. Uma sensação estranha me invade, como se um estranho colocasse as mãos nos meus ombros. Olho para o meu amigo e, de repente, ele parece muito, muito nítido. No começo, não entendi o que estava vendo, depois percebi. Pela primeira vez, eu o via sem aquela estática da minha visão no caminho. A estática ainda estava presente, mas se acumulava ao redor dele com bastante força. É a porra da aura dele. Consigo ver, emanando ao redor dele, a estática crepitando como fogo. Vou direto e pergunto se ele consegue ver a minha. Por algum motivo, sei que ele também ia poder ver a minha aura se concentrar. Ele me olha confuso, pensa que sou esquizofrênico. Descrevo o que estou vendo com cuidado e peço para ele, por favor, tentar ver. Ele hesita, mas concorda. Ele é um bom amigo. Ele aperta os olhos por um momento, olhando ao meu redor em busca da estática que descrevi. Ele para um momento, seus olhos se arregalam. Ele derrama uma lágrima e diz: Eu também consigo ver a sua. Antes desse momento, ele era um ateu convicto que achava mágica uma coisa boba. Eu dou um abraço nele. Ele é meu mano, supera. No meio do abraço, de alguma forma sentimos vontade de olhar para cima. A estática no ar parece se abrir, como se algo estivesse vindo do outro lado. Essa imagem aparece em toda a sua glória brilhante, e nós dois vimos. Era uma faixa de luz suspensa no ar, que te encarava sempre de frente, não importava o ângulo de visão. Não fazia nada além de ficar parada no ar. Meu amigo disse que ficou lá por 10 minutos, eu pensei que não poderiam ter sido mais de 3. De qualquer forma, foi definitivamente uma experiência interdimensional. O tempo passou de forma estranha para nós dois. Depois de um tempo, pareceu desaparecer, como se fosse água descendo pelo ralo. Tipo. Bloop. Você ainda tem estática. E ainda consegue ver auras. Na verdade, ainda tenho a estática. Sempre tive, mas aquela experiência me fez ver que havia mais por trás disso. Nem sempre presto atenção, mas certamente está sempre lá. E sim, de vez em quando eu enxergo auras. Faz apenas 2 anos, e eu só tive alguns vislumbres. Consigo ver a estática ou forma facilmente, mas acho difícil distinguir cores. Às vezes, ela simplesmente surge das pessoas quando estão emocionadas. Meu pai é um ótimo exemplo de alguém com uma aura claramente visível. Ele passou por muita coisa ruim na vida e, em algum momento, 20 anos atrás, decidiu que seria honesto consigo mesmo e com os outros, não importa o que acontecesse. No começo, isso tornou a vida dele meio ruim, mas aos poucos, com certeza, tornou ele sua vida muito mais felizes e brilhantes, e agora ele é um cara atencioso, feliz e super honesto. De vez em quando, ele me contava sobre sua infância no interior da Irlanda, pescando com o pai,
caçando com o avô. Ele sorria, e eu via como a aura flamejava ao redor de sua cabeça, como a juba de um leão. Olá, Ex. Lurco por aqui, comento e dou uns bumps há muito tempo, mas nunca compartilhei nada. Minhas experiências não são tão interessantes, mas quero desabafar. Cresci em uma casa mal assombrada. Nos mudamos para lá logo depois que eu nasci. Coisas estranhas acontecendo eram a norma. Provavelmente é por isso que estou aqui. Enfim. Seja eu. Entre 5 e 7 anos. Tenho meu próprio quarto. Meu quarto era o do meio no corredor, o quarto dos meus pais ficava no final, e o quarto do meu irmão, do lado do meu, na outra ponta. Eu dormia com a minha porta aberta, a porta dos meus pais ficava entreaberta, e meu irmão, sendo mais velho, fechava a dele. Batendo uma e tudo mais. À noite, ouvia passos no corredor em cima do carpete, fracos, mas claramente passos. Os passos começavam em frente ao quarto dos meus pais, passavam pelo meu quarto, paravam na porta do meu irmão. Então ficava tudo em silêncio, um silêncio absoluto e frio, por alguns minutos, antes de começar tudo de novo. Os passos nunca voltavam, só começavam de um lado, paravam do outro, ficava silêncio, e depois eles começavam de novo do outro lado. Todos na casa ouviam isso. Era tão normal que a gente falava sobre isso na manhã seguinte. Coisas como, ele estava andando de novo ontem de noite. Ele não ficou só pelo corredor, ele passou a entrar nos quartos, o que para uma criança é a coisa mais assustadora do mundo. Passos entravam no quarto, e ele ficava elétrico, os cabelos se arrepiavam, a temperatura caía bruscamente e você ficava paralisado. Ele ficava parado ali, e eu ouvia ele parado lá. Não sei como descrever bem. Ele não respirava, não falava nem nada, mas você conseguia ouvir. Minha cama ficava encostada na parede e eu dormia de costas para a porta. Minha lógica era só que eu não queria ver ele. Eu sabia que estava lá. Eu sentia, eu ouvia, mas não queria ver. Eventualmente isso me desgastou muito mentalmente, e eu não queria mais ouvir. Então comecei a pressionar meus ouvidos. Eu colocava uma mão debaixo do travesseiro e a outra sobre o cobertor que cobria meu rosto. Pressionava com tanta força que meus dentes ficaram deformados no maxilar direito, e isso continua até hoje. Eu tinha medo da noite, chorava quando precisava ir para a cama. Inventava desculpas, ia no banheiro 1 milhão de vezes, queria fazer tudo menos estar em um quarto escuro sendo forçado a dormir. Mas eu não fui o único a receber visitas. Ele ficou na cama do meu irmão muitas vezes, impossível lembrar quantas. Amassava o colchão e ficava sentado por alguns minutos, levantava e ia embora. Uma vez levantou a cama do meu irmão enquanto ele estava deitado nela. Ele segurou minha mãe na cama dela uma noite. Além de andar por aí e nos incomodar, ele fazia barulho, muito barulho. Armários abrindo e fechando na cozinha, pratos e xícaras se mexendo nos balcões, portas abrindo, maçanetas se mexendo, o de sempre. Seja eu. Entre 12 e 14 anos. Já me acostumei, eu até fazia piada sobre aquilo agora. Um dia um amigo vem dormir aqui em casa. O pai dele veio e deixou ele, e está conversando com o meu pai lá fora. Minha mãe está lavando louça e conversando comigo e com o meu amigo na cozinha. Minha mãe ri, e diz que a casa é mal assombrada. Meu amigo ri, e acha que é brincadeira. Mas minha mãe ri de novo,
e diz que não é. De repente, o frasco de detergente voa do balcão da cozinha, sem ninguém por perto. Meu amigo ficou branco, e saiu de casa sem dizer uma palavra. Tentou contar pro pai, mas ele não fala nada com nada. Acabou ficando na casa dele porque se recusou a entrar na minha casa de novo. Um dia minha irmã mais velha veio me visitar, dormiu no meu quarto, acordou e viu a sombra de um homem sentado ao meu lado na cama, olhando para ela a noite toda. Em outro dia, meu irmão mais velho veio me visitar, e minha mãe disse que a casa é mal assombrada. Mas ele disse que não acreditava nessas bobeiras. Ele foi tomar banho e a torneira abriu sozinha. Nem preciso dizer que ele dormiu com a luz acesa durante toda a visita. Todos que nos visitavam podiam escrever seu próprio green text naquela casa. As assombrações vinham em ondas. Ficava quieto por meses e então o inferno recomeçava. Comecei a ter sonhos vívidos com aquela coisa. Nos meus sonhos, parecia meu pai, mas com olhos mortos e frios. Meu pai ainda estava vivo, então não era ele. Nos meus sonhos, eu olhava para o corredor escuro da sala de estar e via o rosto do meu pai saindo da escuridão. Ou espiando pelos cantos, com um rosto inexpressivo. O que eu não sabia na época era que meu pai estava traindo minha mãe. Ele era verbalmente abusivo, mas nunca na nossa frente, e ele tratava minha mãe como lixo e eles não se amavam. Mas talvez eu apenas tenha captado aquelas vibrações e as estivesse projetando nos meus sonhos. Ver a cópia do meu pai me observando da escuridão ainda me deixa extremamente desconfortável. Mais uma história de quando era mais novo. Seja eu, 9 anos. Uma criança muito aventureira, adorava a natureza. Ia para a floresta sozinho com frequência, nunca tive medo, sentia conforto o tempo todo, como se pertencesse a este lugar. Moro no Kentucky. Divido o tempo entre meu pai e meus avós. Meu pai mora na cidade. Meus avós moram no meio do mato. Uma vez, explorei mais longe do que o normal, mas nunca tive medo. A floresta era minha amiga, e era naturalmente bom em encontrar o caminho de casa sem problemas. Encontrei um santuário de algum tipo. Parece estar coberto de musgo e alguns gravetos, inclinados para parecer um arco, quase como aqueles presépios com Jesus e coisas assim. Algumas pedras e coisas colocadas dentro. Uma onda repentina de tristeza me faz perceber que não era usado há algum tempo e que faltavam algumas coisas. Juntei alguns gravetos e grama, fiz uma tenda no meio. Algo estava guiando minha mão e transformei os gravetos em uma cerca ao redor de tudo, embaixo deste arco. Sensação instantânea de alívio e felicidade quando terminei. Perdi meu canivete suíço enquanto ia para casa e fiquei muito triste. No dia seguinte, encontrei o canivete suíço encostado em uma árvore na beira da floresta. Imagino que deixei cair ali, então eu só peguei de volta. Outra vez voltei para o altar ou projeto de arte, não sei o que era. Flores desabrochando por toda parte. Eu era criança, então simplesmente não pensei muito nisso. Só pensei, uau, que lindo! Adicionei alguns pequenos toques e outras coisas. Peguei algumas margaridas e fiz um anel ao redor de tudo. Quando estava saindo, vi um cachorro grande, que parecia maior que um lobo na minha mente infantil. Não estava realmente assustado, e sabia que ele queria que eu seguisse. Então comecei a seguir. Me levou bem fundo na floresta, o que me assustou um pouco, porque não estou mais familiarizado com as árvores, pedras e o rio seco ao meu redor. Me acalmo quando penso que posso simplesmente seguir o rio até em casa. O cachorro para em frente a uma árvore. E ela olha para mim.
Juro por Deus que a árvore tinha um rosto parecido com aquela árvore do filme Pocahontas, mas menos detalhada. Tinha os olhos e a boca, mas não o nariz. Apenas um rosto com os olhos fechados. Me aproximo da árvore e sinto sentimentos de tristeza e felicidade. A árvore não fala com palavras, mas sim com sentimentos. Disse para a árvore que sinto muito pelo que fizemos à sua floresta e que tentarei ajudar. O cachorro me cutuca para eu tocar o tronco. E claro que eu faço, porque não quero irritar a mãe árvore. Um pouco de seiva sai do rosto da árvore e toca minha mão. Imagino que isso seja algum tipo de bênção, então agradeço a árvore. Passei o dia desenterrando flores e replantando elas perto da base da árvore, organizando pequenas pedras de rio em semicírculo ao redor da base da árvore. Tudo isso enquanto o cachorro me segue. Terminei por volta das 7, porque o sol está começando a se pôr. Fiquei um pouco preocupado que eu possa me perder, mas o cachorro começa a trotar e olha para mim para que eu siga. Ele me leva de volta à borda da floresta, para a casa dos meus avós. Agradeço ao cachorro e digo a ele que tentarei visitar a árvore quando estiver na casa dos meus avós, mas que preciso que ele me guie. Meus avós ficaram chateados por eu ter ficado 5 horas fora na floresta sem fazer o check-in, como costumo fazer. Peço desculpas e digo que vou dar mais notícias na próxima vez. E eles me dizem que, de agora em diante, que não posso ficar fora da vista da casa a menos que alguém esteja comigo. Então, não posso mais entrar na mata fechada sozinho só porque eles se assustaram uma vez. Infelizmente, eles se mudaram alguns meses depois, então nunca mais voltei ao mesmo lugar. Às vezes, eu via o cachorro na linha das árvores me olhando como se quisesse me chamar, mas quando tentei perguntar aos meus avós se eu poderia ir para a floresta, eles me disseram que não porque não queriam que eu me perdesse, por causa da última vez. Infelizmente, nunca mais voltei para a mãe árvore, então minhas aventuras nunca deram em nada além disso, e nunca vou saber se eu poderia ter sido algum guardião da floresta ou algo assim. Sempre pensamos nas estradas não percorridas e esta é uma estrada que eu gostaria de ter percorrido mais. Não é minha história, mas a do meu falecido sogro. Seja sogro. Crescendo na área rural do Japão, explorava constantemente a floresta próxima. Em julho, um dia, estava ficando tarde, por volta das 7 ou 8 horas, quando ele estava voltando para casa, notou alguém na floresta com ele. Era uma garota mais ou menos da idade dele na época. Ela estava vestida normalmente, mas não disse nada, a não ser gritar por ajuda. Meu sogro corre de volta para a cidade e conta a história da garota gritando por socorro para seus pais. Eles contam para alguns vizinhos próximos, que dizem que vão investigar. Nesse meio tempo, aparentemente os pais estão mais preocupados com ele vendo a garota, do que em ajudar alguém que precisa. Por cerca de 3 semanas depois disso, meu sogro ficou tendo um pesadelo recorrente com a garota, em que ela só gritava e, em vez de olhos, havia buracos pretos vazios. Certa noite, essa garota apareceu no seu quarto, mais uma vez com olhos vazios, mas ela desapareceu do mesmo jeito que apareceu. Após alguns avistamentos, ele foi até um sacerdote shintoísta na cidade para explicar o que estava acontecendo há algum tempo. O sacerdote contou algo sobre um espírito maligno que o seguiu e estava tentando destruir ele. O sacerdote realizou uma cerimônia para manter o espírito afastado, não para banir, mas para que ele não pudesse prejudicar meu sogro diretamente. Por volta dos 19 anos, meu sogro se muda para um apartamento em Kyoto e os avistamentos ficaram raros. Mais uma noite ele estava assistindo TV e ouve uma batida na porta do apartamento. Ele abre, não tem ninguém. Ele olhou para o corredor e lá estava a menina novamente.
Cerca de 2 anos depois dos avistamentos muito raros, meu sogro imigra para a América com a esposa. Acredito que isso tenha ocorrido em 1987. Por volta de 1987. Sogro e esposa tinham vindo para os Estados Unidos, morando na Califórnia na época. Meu sogro está limpando a garagem da casa quando ouve a porta da garagem se abrir. Se vira. Vê a garota de olhos vazios. Ela parece visivelmente irritada. E ela desaparece. Após alguns minutos, começa a ouvir batidas fortes na porta da garagem. Ele descreveu como se alguém tivesse se jogado repetidamente contra a porta da garagem com força total. Levanta a porta, e não vê ninguém. 2 anos depois, seu filho nasceria e, na manhã seguinte ao nascimento, ele viu a garota de olhos vazios por todo o hospital. Ele se mantém firme, sem falar nada, mas aparentemente encarou a entidade e disse que podia sentir a raiva absoluta que aquela coisa emanava. Sim. Ele se referia à garota de olhos vazios como uma coisa. Cerca de 4 anos depois, sua filha nasceria e veria a garota de olhos vazios novamente. A partir de então, avistamentos da entidade aconteciam em ciclos. Depois de ver parava por semanas, meses, em uma ocasião, anos. Avançando alguns anos, meu sogro está comigo, curtindo a minha casa e a da minha noiva. Diz que vê a garota de olhos vazios novamente, bem na nossa janela. Ele me conta a história da garota e dos avistamentos dela, e me diz que tem certeza de que terá que encarar isso quando morrer. Aparentemente, ele a viu novamente no dia do casamento em 2016. Meu sogro finalmente faleceu em junho, não do coronga, mas teve um aneurisma cerebral imediatamente após vencer uma partida de pôquer com colegas de trabalho. 2 semanas antes de sua morte, ele admitiu que sabia que não lhe restava muito tempo, e que a menina podia estar esperando. Seja eu. Nashville, 2017. Se você conhece a cidade, sabe que foi nessa época que ela começou a crescer. O importante é notar que, antes disso, a cidade era uma mistura quase perfeita de rural e urbano. Não em todos os lugares, mas em muitos lugares. Eu morava em um subúrbio onde dirigir 15 minutos em direções opostas te levaria ao centro da cidade ou a uma reserva natural. Foi nesse subúrbio que tive meu primeiro encontro espiritual legítimo, e eu tenho certeza que não imaginei nada disso. Seja meu irmão. Encontrou uma televisão grátis estilo anos 90. Estética bem surrada, mas bacana. Nossa mãe não quer isso em casa, então escondemos no quintal até decidir o que fazer com isso. No quintal não tem nada além de bosques densos de árvores e natureza. Lembre, dependendo de onde você mora, há uma mistura perfeita de cidade e natureza. Não era incomum que alguns bairros fossem divididos por densas áreas de floresta legítima. Finalmente, chegamos à decisão de esconder ela na floresta. Esconderijo secreto. Segredo. Esperamos até o anoitecer para levar ela, pois a associação de moradores daqui é um lixo. Agora, no anoitecer, me junto ao irmão para esconder a TV na floresta. No meio do quintal. Algo está errado. Sinto que algo está errado. Meu irmão. É sério, fica quieto. Tudo está em silêncio. Uma noite úmida de verão. Sem insetos, sem vento, sem pessoas, sem grilos.
Algo está seriamente fora do lugar. Sinto claramente que estamos sendo observados, mas não há vizinhos lá fora às 11 horas. Sinto vários pares de olhos, começo a olhar ao redor. Não vejo nada ao redor. Meu irmão começa a falar novamente e digo a ele para ficar quieto. Você tá sentindo isso? Estamos sendo observados. Não estamos não. Continuo olhando ao redor porque alguma coisa está nos observando. Várias coisas. Sinto arrepios na espinha e arrepios. Alguns segundos depois, a névoa mais estereotipada possível aproxima. Ampla, cobre a visão, mas não espessa o suficiente para não dar para ver através. Algo está seriamente errado. Começo a entrar em pânico porque não consigo encontrar a fonte. Tão rápido quanto apareceu, a neblina desapareceu. Não deve ter passado mais de 1 minuto. Quando desapareceu, revelou a localização do olhar. Eu me lembro distintamente, minha descrição não mudou nos anos desde que isso aconteceu. De um lado da nossa casa, próximo a uma fileira de árvores, estava o que eu só poderia descrever como um grupo escuro como tinta de entidades malévolas. Lembro de olhar fixamente para aquele pedaço de escuridão e, ver os olhos desse grupo penetrando meu irmão e eu. Seus olhares pareciam oleosos, escuros. Essa é a descrição mais adequada que posso dar de como era ser encarado por eles. Quase tão importante quanto isso, foi que eu percebi que eles eram maus. Eu senti que eles pretendiam causar mal a mim e ao meu irmão. O que eles iriam fazer, e quando, eu não tinha ideia, mas sei com certeza que eles queriam nos fazer mal. Eu fico olhando as entidades. Meu irmão está meio assustado porque não consegue sentir ou ver nada, e eu estou agindo quase como um esquizofrênico. Por que eles não nos machucaram? Assim que o pensamento me vem à mente, outro grupo acima das árvores se revela. Pelo menos 3 vezes maior que espíritos malignos. Eu, vejo o outro grupo enquanto eles mantinham as entidades afastadas. Estavam protegendo meu irmão e eu. 2 grupos. Parados ali. De forma ameaçadora. Essa é uma guerra fria espiritual. Quem vai ceder primeiro? Depois daquele incidente, lembro de olhar para jogos como Final Fantasy ou qualquer RPG que te faça lutar contra espíritos ou deuses, e rir. Diante dos 2 grupos, lembro claramente de que não sentia nenhum medo, pela simples razão de não conseguir entender o que estava à minha frente. Eu sabia o que estava vendo, mas não conseguia compreender o quão sobrenaturais essas coisas eram, não conseguia compreender sua imensidão. É como reconhecer o infinito, mas apenas como um conceito. Você não sabe o quão profundo o infinito realmente é. Grupo malévolo nos encarando. Grupo defensor encarando eles. Continuou pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram 40 ou 60 segundos. O grupo malévolo desaparece. O grupo defensor observou eles sumindo, ficou por mais 10 segundos para ter certeza de que eles tinham ido embora. E então, sumiram também. Os grilos voltaram. Digo ao meu irmão que colocaremos a TV na floresta amanhã. O quê? Não, vamos fazer isso agora. Não vou dar sorte pro azar, vamos voltar para dentro. Deixamos a TV largada lá. Sendo criado como batista, acho que aqueles eram demônios e anjos, respectivamente. Meu irmão uma vez me perguntou o que eu teria feito se ele tivesse ignorado meus avisos e continuado andando. Eu disse que eu ia esganar ele.
Parece meio bobo, mas foi a única vez que disse algo assim a ele, porque era uma legítima guerra fria entre eles. Se tivéssemos feito algo estúpido, não sei o que teria acontecido, além da terrível certeza de que nossas vidas estariam em perigo legítimo. Até hoje, o que mais me impressiona é a nítida ausência de medo. Eu realmente não conseguia compreender o quão profundas eram aquelas entidades. Talvez outros tenham tido sentimentos semelhantes, talvez diferentes, mas esse foi o meu. Juro que nunca acreditei em nenhum de vocês aqui até começar a ler essas histórias, e de repente, comecei a ligar alguns pontinhos. Juro por Deus que tudo isso é verdade. Moro na Pensilvânia, nos arredores da cidade de Reading. Há muitas florestas densas por aqui, mas nada demais, e a maioria é subúrbio. Mais para longe tem umas rodovias e fazendas. Para minha sorte, moro bem no limite de uma pequena comunidade, no topo de uma colina. A floresta fica literalmente do outro lado da rua. De qualquer forma, há cerca de 1 ou 2 anos, meu pai e eu estávamos lá fora conversando sobre alguns problemas que estavam acontecendo na minha casa quando, de repente, ouvimos um som estranho na floresta do outro lado da rua. Nós dois paramos e olhamos. Não pensei que os cervos saíssem tão tarde. Acho que disse algo assim. Meu pai apenas olhou fixamente e pareceu meio confuso. Então, de repente, ouvimos alguém gritando algo do tipo: "Socorro, eu tô sangrando." Nós dois ficamos ali sentados, olhando para a floresta de onde vinha o som. Meu pai se levantou e disse para entrarmos. Nós dois entramos correndo e eu o vi subir as escadas correndo para pegar a sua arma. Meu pai é um cara meio durão e sempre puxa a arma se acha que algo está acontecendo. Com certeza alguma coisa estava acontecendo. Abri a porta dos fundos da nossa varanda de novo, era uma porta de vidro, e espiei de novo em direção à floresta para ver se alguém ia sair correndo ou algo assim. Lembre de que estamos na periferia dos subúrbios e não estamos acostumados a ouvir pessoas gritando como doidos no meio da noite. Então, eu ouvi um grito alto e estranho. Parecia um gato ou uma mulher, mas definitivamente não era um humano. Era estranho, como se fosse agudo, mas não era. Preencheu toda a vizinhança por 10 segundos inteiros antes de silenciar de repente. Bati a porta de vidro e corri para a escada bem a tempo de ver meu pai pisando pesado, de botas, com sua pistola. "Você ouviu isso?" Lembro de perguntar a ele. Ele apenas concordou e nós dois saímos pela porta da frente. A essa altura, vários vizinhos também estavam saindo. O grito foi muito alto, mas eu nem esperava que todas essas pessoas saíssem tão tarde. Era quase meia-noite. Meu pai desceu até a rua e olhou para a floresta. Outro cara se aproximou do meu pai e também tinha uma arma. Fiquei olhando eles começarem a conversar por um tempo até que, de repente, outro daqueles gritos ecoou pelo ar. Foi horrível. Continuou por mais uns 10 segundos e de repente parou. Como idiotas, meu pai e um vizinho qualquer decidiram apontar as armas para a floresta e entrar. Eu não conseguia acreditar. Quer dizer, meu pai é caçador e faz isso desde criança, ele tinha quase 40 anos, mas eu não faria uma coisa dessas. Eles devem ter ficado juntos na floresta por uns bons 20 minutos, procurando sabe-se lá o que na escuridão. Fiquei sentado do lado de fora com um bando de vizinhos esse tempo todo, olhando para a floresta e esperando. Por fim, eles voltaram bem. Ficaram juntos o tempo todo,
segundo meu pai, e acharam que viram algo parecido com um cara alto na floresta em algum momento. Quando tentaram ver se era ele quem estava gritando, aparentemente ele ficou de quatro e correu para dentro da floresta. Ficamos todos bastante abalados, mas nos separamos e voltamos para nossas casas. Foi muito estranho e ninguém da polícia nem nada verificou, mas no fim das contas todos nós deixamos isso pra lá. Muito tempo depois disso, houve um incidente separado que não tinha exatamente conectado ao primeiro. Mais tarde naquele ano, eu estava sentado lá fora com meu amigo na varanda dos fundos. Estávamos conversando e nos divertindo muito quando vi meu gato, Jinx, arranhando a janela de vidro. "Que gato burro!" disse meu amigo. Concordei com ele e brinquei com a gata, colocando meu dedo na janela enquanto ele arranhava meu dedo por onde passava. Mas não é isso que é estranho. Mais tarde naquela noite, eu estava no meu quarto jogando com a janela aberta. Meu gato estava em algum lugar da casa junto com todos os nossos cachorros, então sei que ele estava bem. É importante ressaltar que meu bairro tem um problema sério com gatos de rua. De qualquer forma, eu estava sentado lá jogando com a janela aberta quando ouvi o que parecia ser um gato miando lá fora. Pausei o jogo, me perguntando se o Jinx tinha saído, e fui até a janela para ouvir. Ouvi aquele miado de novo, mas era um miado longo e profundo, daqueles que se ouve de um gato quando tá com raiva e encurralado num canto com as garras de fora. Reconheci que não era do meu gato, mas ainda vinha da mata atrás da minha casa, então olhei para fora e tentei ver onde ele estava e por que estava tão irritado. O gato miou de um jeito profundo, longo e raivoso de novo, e parecia bem perto do meu quintal. Ouvi um barulho na mata e então algo estranho aconteceu. Achei que tinha ouvido alguém falando. Só que não era a voz de uma pessoa normal. Era como se alguém com problemas mentais estivesse tentando imitar outra pessoa de forma muito ruim. Era algo como: "Gato burro." Fiquei assustado, mas, como minha janela era no segundo andar, me senti bastante seguro para continuar ouvindo. Então percebi que a voz estava mudando. "Gato burro." Parecia algo tentando se parecer com meu amigo, mas se saindo muito, muito mal. Então ouvi uma briga séria. Ouvi galhos quebrando e o gato ficando doido. Quer dizer, ele estava gritando e miando como se estivesse lutando pela vida ou pela morte. Então, houve um som de algo batendo. Era como se algo grande e pesado batesse contra algo sólido. Depois disso, o miado parou completamente e o que quer que estivesse lá fora ficou em silêncio absoluto. Eu estava bem assustado a essa altura, fechei a janela e tive muita dificuldade para dormir naquela noite. Nada realmente aconteceu desde então, exceto por um incidente em que eu ia pegar algo para beber tarde da noite e pensei ter visto alguém agachado super baixo na minha varanda dos fundos, olhando pela minha porta de vidro. Tipo, vi a luz refletindo nos olhos deles, como quando você vê um animal à noite ou algo assim. A porta estava trancada e isso me assustou pra caramba, me fez correr para o meu quarto e acordar meu pai, mas ele não encontrou ninguém nem nada, e eu estava presumindo que era só eu que estava com medo por causa de todas essas histórias no X. Agora que li todas essas histórias, estou surtando. Nunca vi nada nem remotamente parecido acontecendo na minha região, mas agora estou surtando. Aquela merda tava literalmente no meu quintal. Mas isso é tudo o que eu tenho.